Então, hoje nós vamos terminar esse assunto de texto e seus elementos. Na aula de ontem nós estudamos boa parte do conteúdo sobre texto e agora nós vamos finalizar. Como eu havia dito ontem, né, texto, textualidade, a textualidade ela é responsável pela estrutura do texto. Temos várias outras questões, como a intencionalidade, institucionalidade, coerência, coesão, tudo isso que constrói um texto. Nós também vimos questões de tipologia textual, como a injunção, o texto narrativo, o texto descritivo. E também vimos alguns gêneros, né? Principalmente aqueles que eu acredito que vocês vão ter mais contato no decorrer do curso, que é a resenha, o resumo e talvez o fichamento. Então, a gente trabalhou eles ontem. Hoje vamos abordar um pouco sobre vícios de linguagem, que o que seria isso, professora? Vício, a própria palavra já diz, né? É uma coisa que a gente comete muito. São erros que a gente comete bastante. E na língua portuguesa não seria nada diferente. Isso, pode me enviar no meu privado. E na língua portuguesa não seria diferente. Nós possuímos alguns vícios de linguagem na língua portuguesa. E o que seria na língua portuguesa esses vícios? São desvios de normas gramaticais, ou seja, são palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. Por exemplo, às vezes a gente fala muito rápido e não percebemos que falamos alguma palavra de maneira equivocada. Às vezes a nossa dicção ela é tão rápida que a outra pessoa que você está conversando não conseguiu entender o que você estava falando. Então, os vícios de linguagem são os principais responsáveis para que a nossa língua portuguesa seja um pouco difícil. Por exemplo, temos aqui no quadro alguns exemplos de escrita que a maioria das pessoas escreve, sendo que, na verdade, é de outra maneira. Por exemplo, rúbrica, as pessoas costumam acentuar a palavra rúbrica, sendo que ela não é uma palavra acentuada. O certo é rúbrica sem o acento. Exceção também é uma palavra comumente muito escrita de uma forma muito errada. As pessoas confundem exceção e esquecem que exceção não tem dois S's, exceção é apenas com S e C e C cedilha. Cidadãos, muitas pessoas erram também essa palavra, às vezes também erram também a pronúncia dessa palavra, porque muitas pessoas não entendem que não se fala cidadãos, e sim cidadãos, que vem da palavra cidadã, de cidade, derivada da palavra cidade. Então, a forma correta de escrita é essa daqui, cidadãos, e não cidadões. Abdômen também é uma palavra muito comum das pessoas cometerem um erro na sua escrita. Muitas pessoas pensam que abdômen tem um M no final, sendo que não é. Ele pode ser escrito dessas duas formas. Essa palavra ela tem essas duas possibilidades de escrita. Abdômen com N no final e o acento, certo? E também tem a forma de abdômen, que é sem o acento e sem o N no final. Mas essa forma aqui com o M no final não é correta, essa forma aqui não existe. A escrita certa da palavra abdômen é uma dessas duas possibilidades. Então, levem isso para a vida de vocês. Continuar. Então, essas são as duas formas corretas da palavra abdômen. Outra palavra também que as pessoas costumam muito errar na hora da escrita é a palavra licença, com licença. As pessoas confundem muito, pensam que licença se escreve com S, sendo que na verdade é com C. Eu confesso que eu, no início, eu era uma dessas pessoas que errava muito a escrita dessa palavra, e com o passar do tempo eu consegui, certo, aprimorar esse meu erro, consegui consertá-lo. Outra palavra também é obteram,
Muitas pessoas pensam que o certo é dizer obteram, sendo que o correto é obtiveram. Outra palavra também que eu acho extremamente estranha, a forma que colocaram é pousar. Por exemplo, aquele avião vai pousar, sendo que não é assim, é pousar. Só que eu acho muito equivocado. Só que eu não vou discutir com a gramática, né? Se eles falam que é o certo, então fazer o quê? Mas eles dizem que o certo é pousar, sendo que para mim pousar é pousar para uma foto e não essa questão de pousar um avião. Mas eles dizem que essa palavra pousar não é certo, e sim posar. Não tem esse U. Outra palavra também muito comum é advogado, que as pessoas se tornam muito equivocadas na sua escrita, colocam um D e um E, sendo que advogado se escreve com D mudo, certo? Então é basicamente isso. Esses são apenas alguns exemplos de vícios de linguagem extremamente comuns que vocês podem observar. Existem muitos outros, só que esses aqui são os mais comuns. Então, os vícios, eles vão muito além apenas do erro da escrita. Muitas pessoas também não conhecem esses outros erros aqui, esses outros vícios. O primeiro deles é o solecismo, que é o erro no uso da sintaxe, ou seja, da concordância, da colocação ou da regência. Para quem não entendeu, é muito comum as pessoas cometerem um erro de dizer vou no banheiro, sendo que o certo a se falar é vou ao banheiro. Você não vai no banheiro, porque o no dá a entender que você vai montado em cima do banheiro para algum lugar. Então, o certo é vou ao banheiro, posso ir ao banheiro. Outra coisa também é essa questão do plural e do singular. Por exemplo, esses meninos são malucos mesmo, sendo que, na verdade, deveria ser malucos, porque malucos tem que estar concordando com meninos. Se meninos está no plural, ou seja, é mais de um menino, logo malucos também deveria estar no plural para concordar com a quantidade de meninos. Se fosse um menino apenas, aí sim, esse menino é maluco. A gente comete muito esse erro no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe, mas esse erro de plural e singular é muito comum. A gente vamos, aquela mesma coisa de nós fomos, eu trouxe, sendo que o certo é a gente vai para a escola e não a gente vamos para a escola. Então é muito comum, são vícios. É extremamente comum a gente observar no nosso dia a dia. Então o nome desse vício se chama solecismo, esses errinhos que a gente comete bastante. O segundo erro que a gente mais comete também é o arcaísmo, que é o erro ao usar palavras ou expressões que já caíram em desuso. Eu, particularmente, considero que isso aqui a gente não comete tanto, até porque a gente não tem muito conhecimento de palavras que não existem, não são mais utilizadas. Por exemplo, abondo. Eu nunca ouvi ninguém falando abondo, que significa suficiente, azinha, que significa depressa, cafuso, que significa por acaso, vossa mercê, ninguém fala vossa mercê, sendo que na verdade significa você, e o você está cada vez mais abreviado, né? Nas nossas redes sociais a gente abrevia bastante a palavra você. Então é basicamente isso, o arcaísmo remete àquelas palavras que a gente não utiliza mais, que elas caíram, é como se elas fossem extintas da nossa língua portuguesa. O plebeísmo é o uso inadequado de palavras ou expressões triviais ou de gírias. Todo mundo sabe o que são as gírias, né? Então, em situações formais, onde você precisa manter uma postura, nós devemos evitar o plebeísmo. Na escrita de documentos oficiais também, devemos evitar todos esses vícios de linguagem. O plebeísmo, que são as gírias, os palavrões, são coisas que nós devemos evitar, como, por exemplo, aquele cara é um babacão, os manos e as minas, somos irmãos do peito. É muito comum a gente falar mano, maninha, babaca, otário. Então, essas palavras que são grotescas e extremamente ignorantes, nós devemos evitar. O pleonasmo é o meu favorito, é o vício de linguagem que a gente comete bastante.
Eu, principalmente, cometo muito esse erro. Tento acabar com esse meu vício, mas é muito difícil. É o quê? É a repetição de palavras e expressões tornando a ideia redundante, ou seja, aquela coisa que é óbvio. Por exemplo, vocês vão lembrar, vamos entrar para dentro. É óbvio que você vai entrar para dentro, você não vai entrar para fora. Vamos descer para baixo. Óbvio, você não desce para cima. E assim vai. É muito comum o pleonasmo. Tenho certeza que alguém aqui deve cometer o pleonasmo. A ambiguidade, eu também gosto muito da ambiguidade, porque ela faz com que a gente perceba que uma palavra fora do lugar pode causar um duplo sentido. É a construção sem cuidado que permite ao leitor duas interpretações ou até mesmo mais. Quero que vocês leiam essa manchete e me falem o que vocês entenderam. O que vocês acham que aconteceu, né, nessa notícia, o que aconteceu, o que vocês entendem. Blusa para trens de São Paulo. O que vocês conseguem interpretar? Isso aqui foi parar no Jornal de São Paulo. Isso, realmente, a gente quando lê, a gente pensa que a blusa foi capaz de parar os trens de São Paulo. Sendo que, na verdade, a história por detrás dessa manchete é o quê? Um rapaz, ele foi sair do trem e a porta prendeu a blusa dele. Então, nesse dia foi muito complicado, porque ele ficou preso, o trem ele estava andando, então ele correu perigo de risco de vida. Nesse caso, a blusa realmente foi capaz de parar os trens, só que essa manchete ficou muito equivocada, né? Blusa para trem de São Paulo. Outra interpretação também que nós podemos tirar é como se uma blusa fosse capaz de parar um trem, ou a que o Ítalo acabou de falar aqui, né? Que fosse para vestir o trem, como se uma blusa fosse capaz de vestir um trem, certo? Então, a ambiguidade, ela é isso. Essa questão do duplo sentido. Aqui temos outro exemplo de ambiguidade, que é pai, eu quero uma mesada, e o pai vai lá e dá uma mesada no menino, sendo que ele queria era dinheiro. Então, é muito comum. O cacófato, o nosso sexto vício linguístico, é o som desagradável produzido pela junção de palavras, produzindo palavra ridícula ou até mesmo obscena. Eu acho que esse daqui é muito raro a gente cometer ele. Mas aqui no exemplo que eu vou ler, vou mijar porque já está pingando. Então, na hora que ele fala rapidamente essa frase, dá a entender que ele falou o quê? Que ele vai mijar porque já está pingando. Certo? Então, o cacófato, ele é responsável por essa questão de som desagradável. Você acaba falando uma coisa que, na verdade, nem era aquilo que você estava se referindo. A vagueza é o uso de certas palavras, normalmente na função de predicadores, pode acarretar a vagueza dos enunciados. Uma expressão linguística é vaga quando é imprecisa, incerta, indeterminada ou insuficiente. Por exemplo, meu carro é velho. Tá, tudo bem. Você disse que o seu carro é velho, mas até que ponto ele é velho para você? Se for um carro de 9 anos, para você pode ser velho, mas para mim já não é. Pode ser dessa forma. Muitas pessoas assistiram ao jogo. Tá, tudo bem. Mas quantas pessoas assistiram esse jogo? A quantidade de pessoas nesse jogo pode ser muito para você, mas para mim não. Se fossem 50 pessoas, para mim não são muitas pessoas. Não é capaz de lotar um estádio. Então, fica muito vaga essa sua informação. Letícia usava uma blusa verde. Certo, a Letícia usava uma blusa verde, mas qual era o modelo, qual era o tom? Eu estou numa multidão, como é que eu vou identificar a Letícia? Apenas pela blusa verde dela? Como é que é o modelo dessa blusa? Pode ter várias outras meninas usando uma blusa verde. Eu preciso de mais detalhes. Então, a vagueza é isso, é uma informação muito vaga, muito incerta, não tem detalhes, ok? Agora um pouquinho sobre a ambiguidade, vamos praticar aqui.
Eu quero que vocês me digam se as frases, eu vou ler as frases, vocês vão me falando, na opinião de vocês, se tem ou não ambiguidade. Se a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Vocês acham que possui duplo sentido ou não? A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Uma dica que eu dou para vocês. Boa noite. Boa noite. Uma dica que eu dou para vocês é que a gente precisa ler a frase várias e várias vezes para identificar se aquela frase é ou não ambígua. Porque assim, gente, quando a gente vai fazer concurso, eles não vão colocar exemplos de ambiguidade como essa daqui do pai que deu uma mesada no filho. Porque são muito fáceis. Eles vão colocar frases desse nível aqui. Então, vamos praticar. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Essa frase possui ambiguidade. Onde que está a ambiguidade? Quem estava terminando o serviço? A filha ou a mãe? Não dá para entender. Qual das duas estava terminando o serviço? Pode ter sido a filha ou pode ter sido a mãe. Então, tem duplo sentido aí. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Pode ser que a filha estava terminando o serviço ou pode ser que a mãe dela que estava realmente terminando o serviço. Se vocês não entenderem, vocês me falem que aí eu repito de novo a explicação. Mas, professor, eu acho que para dar o sentido de ser a filha, teria que ter uma vírgula, não? A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Aí daria a entender que seria a filha dela que estava terminando o serviço, não ela. Mas mesmo assim, eles não colocaram a vírgula justamente para dar o sentido da ambiguidade. Porque, se você ler novamente, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. A mãe deve ter dado algum aviso para a filha. Pode ter sido que ela estava realmente terminando o serviço ou pode ter sido qualquer outro aviso. Por incrível que pareça, isso aqui eles consideram ambiguidade. Quando eu fiz essas questões, eu dizia, não, isso aqui não tem ambiguidade, é impossível. Mas, de acordo com eles, é uma pegadinha e possui uma ambiguidade. Vocês vão ver nas demais frases. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Vocês acham que possui ou não duplo sentido? Professora, eu perdi muito, eu cheguei atrasada. Não, por enquanto não. Agora é que nós começamos praticamente. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Vocês acreditam que é ou não uma frase ambígua? Pode chutar, gente. Se não souber a resposta, não tem problema. Eu acho que sim. Não sei. Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Sim, possui ambiguidade. Onde é que está a ambiguidade aqui? Homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Os dois, tanto o homem como a mulher, são competentes ou apenas as mulheres? É como se apenas as mulheres estivessem concordando com a palavra competentes. É como se os homens não fossem competentes. Qualquer homem pode ter o melhor emprego, mas apenas a mulher competente é capaz de ter o melhor emprego. Deu para entender mais ou menos? Porque assim, homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Dá a entender que os dois só conseguem ter os melhores empregos se os dois forem competentes. Agora, na segunda interpretação, tem um certo preconceito com a mulher, porque é como se homens e mulheres competentes, vamos colocar aqui um parêntese entre mulheres e competentes, é como se apenas se a mulher fosse competente, que ela vai ter o melhor emprego. O homem não. O homem ele pode ser ou incompetente ou competente, ele vai ter o emprego de qualquer jeito. Já a mulher não. Ela só vai ter o melhor emprego se ela for competente. Então, esse segundo sentido dá a entender um certo preconceito com a mulher.
Deu para entender? Onde estava a ambiguidade? É basicamente isso. Todos os alunos comeram 6 sanduíches. Vocês acham que tem ou não ambiguidade? É muito maluco isso aqui, gente, porque a gente lê, de cara a gente diz que não, mas tem. Todos os alunos comeram 6 sanduíches. Ok, eram 6 sanduíches. Digamos que tinha 5 alunos. Todos esses 5 alunos comeram juntos os 6 sanduíches, ou cada um desses alunos comeu 6 sanduíches. Eu tinha 5 alunos, cada um desses 5 alunos comeu 6 sanduíches, ou foi 6 sanduíches para todos eles, certo? Essa é a ambiguidade nessa frase. É muito doido, porque a gente nem para pensar nessas coisas, mas na hora da leitura e da interpretação, eles colocam assim, para dificultar mesmo a resposta. Essa daqui já é mais fácil. O João atirou em um pato correndo. O João atirou em um pato correndo. Essa daqui é fácil de entender, ela tem ambiguidade, né? Quem é que estava correndo, né? O pato, o João, certo? O João atirou em um pato, ele estava correndo ao mesmo tempo, certo? Quem é que estava correndo? Era o pato ou era o João que estava correndo e atirou no pato? Então, essa daqui é mais fácil de identificar a ambiguidade. O magistrado julga as crianças carentes. O magistrado julga as crianças carentes. Nessa daqui, na última turma, foi uma confusão, porque a gente quase não conseguiu identificar a ambiguidade, mas ela tem ambiguidade sim. Quando eu fui explicar para a outra turma, eles demoraram um pouco para entender. Por quê? O magistrado, tudo bem, ele fala que julga as crianças carentes. É como se o juiz, certo? Ele vai julgar crianças que são carentes, de verdade, elas são carentes, são pobres, então ele vai fazer um julgamento delas. Não sei, o pai não pagou a pensão, então ele vai julgar. Só que a ambiguidade está presente onde? As crianças realmente são carentes de verdade, ou é o magistrado que está dizendo que elas são carentes? Ele está julgando elas. É como se, na opinião do magistrado, as crianças são carentes, mas talvez elas não sejam. Então, essa é a ambiguidade. Deu para entender? Gente, tem alguém com o microfone ligado. Tá dando interferência. Tudo bem? Tranquilo? Eu expliquei da melhor forma. Espero que tenha ficado claro. O Cruzeiro venceu o São Paulo jogando em casa. Essa daqui também é fácil, né? O Cruzeiro venceu o São Paulo jogando em casa. Quem é que estava em casa? São Paulo ou o Cruzeiro? Quem estava na casa de quem, né? Vocês estão me ouvindo porque aqui está chovendo. E forte. Não sei se vocês estão me ouvindo muito bem. O áudio está bom? Ou vocês querem que eu aumente? Está muito baixo, né? E agora, melhorou? Está mais alto? Porque está chovendo bastante. Eu aproximei mais o microfone. Muita chuva, gente. Eu aproximei mais aqui o microfone, espero que tenha ficado mais alto. Vou me aproximar mais um pouco aqui. Certo? Então, essa daqui também é muito fácil de identificar. Alugo apartamentos e casas de veraneio. Essa daqui também possui ambiguidade. Qual seria a ambiguidade? Os apartamentos. É a mesma questão lá do homens e mulheres. Os apartamentos e as casas realmente são de veraneio ou apenas as casas que são de veraneio? Tem esse duplo sentido. Veraneio está concordando com casas ou veraneio está concordando tanto com os apartamentos como com as casas? Então, dá esse duplo sentido. Na hora da leitura, a gente consegue identificar.
O segundo, a próxima. O Léo deu um livro para todas as garotas. É a mesma coisa aqui dos sanduíches. O Léo, ele deu apenas um livro para todas as garotas lerem, aí elas vão ter que emprestar, uma vai ter que ler, aí depois, quando ela terminar, ela empresta para outra. Ou ele pegou um livro e saiu distribuindo para cada uma delas, certo? Essa é a ambiguidade. O menino viu o incêndio do prédio. Também é fácil de identificar a ambiguidade dessa frase, né? Porque ninguém sabe se ele viu o incêndio do prédio dele, que ele estava morando, ele estava na sacada do prédio dele e ele viu outro prédio pegando fogo, ou ele simplesmente viu o incêndio do prédio, vai ver, ele estava no meio da rua, aí ele viu o prédio lá pegando fogo, né? Ela perdeu a cadeira no departamento. Também temos ambiguidade, porque cadeira dá a entender que ela realmente perdeu o móvel, a cadeira concreta em si, ou ela perdeu a cadeira de gerente, de chefe no departamento, né, que é uma posição. Essa é a ambiguidade. Tudo bem, gente? É bem complicado algumas frases, mas é leitura, a gente tem que repetir várias e várias vezes. Infelizmente, em concurso, eles nunca colocam as mais fáceis, sempre são as mais difíceis. A formalidade e informalidade dos textos. Todos os textos, eles são escritos com algum objetivo, seja ele com um objetivo formal ou informal. A linguagem formal, que é o meio de comunicação que preserva algumas convenções e protocolos, sempre respeita a norma culta da língua portuguesa. Então, falou em linguagem formal, falou em norma culta. Então, falou em gramática. Geralmente, ela é utilizada para comunicação com autoridades e superiores em organizações, em conferências, palestras e seminários, documentos oficiais e discursos públicos. Então, linguagem formal é sempre utilizada em ambientes formais, em formalidades. Diferente da linguagem informal, que a linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia. Ela preza pela descontração, pelo relaxamento. A gente não liga para regra gramatical, a gente não liga para acento. Na linguagem informal, a gente é bem livre. Permite o uso de palavras mais simples, abreviadas, as nossas gírias, nós utilizamos muito. É muito utilizada na comunicação entre amigos, colegas, familiares e pessoas com alto grau de envolvimento e relacionamento. Então, a linguagem informal também é conhecida como linguagem coloquial, tudo bem? E linguagem formal também é conhecida como norma culta. Então, o que seria esse coloquialismo, professora, que é a nossa linguagem informal? Coloquial, temos aqui o significado, significa informal, pouco ou nada formal, estilo coloquial. É o nosso ditado popular, semelhante a uma conversa, certo? É um texto coloquial, é um discurso. Quais são as características desse coloquialismo? Ele é espontâneo, ele utiliza relações informais, então ele nunca vai estar enquadrado em uma situação formal. Não se preocupa com as regras gramaticais, as pessoas não usam acento, não liga para o uso da vírgula, tem presença de coloquialismo, que algumas expressões como pega leve, tá rolando, se toca, bicho. Ô, mano, tá ligado? Não, não é assim não, pô. Então, isso são marcas do coloquialismo, são expressões próprias da nossa fala. As nossas gírias também, mano, mina, formas reduzidas, o pra. Eu uso muito o pra no meu dia a dia. Ele é extremamente informal, porque o certo seria para. Se, peraí, também são outros exemplos de formas reduzidas. O uso de agente ao invés de nós. Por incrível que pareça, a palavra agente é uma palavra informal. O certo é sempre a gente utilizar a palavra nós.
Uso frequente de palavras tipo assim, então, aí, né? Coisas que a professora aqui fala bastante na aula. Também são características do coloquialismo. Então, falou em coloquialismo, falou em linguagem informal. Tudo que foi informal é coloquialismo. A norma culta, que é a nossa gramática, é a linguagem culta e padrão. Essa é a linguagem utilizada em documentos oficiais do governo, em documentos científicos, nos livros teóricos, em relatórios, principalmente relatórios, gente. Você vai fazer qualquer tipo de relatório, você não pode utilizar o coloquialismo, sempre vai ter que usar a linguagem formal. Na comunicação formal também se usa a norma culta. Se utilizará da linguagem culta. A linguagem culta é aquela que segue o estipulado pelos dicionários e manuais de gramática. Aí aqui no nosso quadro, temos algumas diferenças da norma culta para a norma coloquial. Não é difícil de entender. A norma culta é uma preocupação com a gramática normativa, não tem uso de gírias de forma alguma e não se usa palavras reduzidas, como o VC, o tudo bem, né, que a gente também abrevia o tudo bem. Já a norma coloquial, ela não tem preocupação nenhuma com a gramática normativa, pode usar gírias, pode usar formas reduzidas e assim vai. Só que quando a gente vai preencher documentos, fica muito feio a gente utilizar esse tipo de norma. Então, o mais adequado é a gente ser o mais formal possível. A norma culta da língua, ela é marcada por alguns preceitos, certo? Essa norma culta, como é que ela é? Ela usa corretamente as palavras, ela tem capacidade de possibilitar a compreensão do texto por meio de uma boa organização gramatical. Nossa, ela coloca a vírgula certinho, ela sabe acentuar as palavras, ela sabe encaixar cada palavra no seu lugar correto. A coerência, ela é coerente na exposição das ideias dela, tudo está conectado muito bem. E também o uso de pontuação. Aí, quais são as dúvidas mais populares da norma culta? Eu coloquei aqui as que são mais comuns. Vocês podem ter outras. Na outra turma, os alunos discutiram bastante isso comigo, tiraram as dúvidas deles. Professora, você escreve certo a gente junto ou separado? Professor, o certo é com M ou com N? Por exemplo, a palavra obrigada, eu acho que muita gente não sabe, mas se você for do sexo masculino, quando você vai agradecer, você tem que dizer obrigado. Se você for do sexo feminino, quando você vai agradecer, você tem que dizer obrigada, com A. Então, é uma coisa muito comum. Tem gente que escreve tanto obrigada como obrigado, mas a regra é essa. A palavra em cima, muita gente erra a escrita dessa palavra. Em cima, professora, é junto ou é separado? É separado. Essa palavra aqui, em cima, junto, ela existe. Mas ela é muito rara, ela só ocorre em uma situação, que é quando você vai escrever em formato de verbo, utilizando a linguagem formal, na terceira pessoa do singular do indicativo. Aí aqui no exemplo, uma coroa amarela em cima ao cabelo, ele usa a palavra ao. Então, por isso que tem que ser em cima junto daquele homem. Essa é a única situação que você vai usar em cima junto. Fora isso, em cima é separado. Ah, tá em cima da mesa. Onde é que tá meu celular? Tá em cima da cama. Tá em cima da tua cabeça. Certo? Então, não cometam mais o erro de escrever em cima junto. Em cima é escrito separado. Por exemplo, coloquei suas chaves de casa em cima da escrivaninha. Outro erro bastante comum é a diferença de mal com U e mal com L. O macete para vocês nunca mais errarem o uso dessa palavra é o quê? Mal com U, o contrário de mal com U é bom. E o contrário de mal com L é bem.
Então, se você não sabe, nossa, não sei qual mal eu coloco aqui, é com U ou com L, você substitui. Por exemplo, eu acho ele um mau aluno. Se você substituir a palavra mal por bom, eu acho ele um bom aluno. A frase faz sentido? Faz. Então é mal com U. Agora, se eu substituir por bem, eu acho ele um bem aluno. Não fica legal. A frase ela fica estranha. Então não é mal com L, é mal com U. Tire esses maus conceitos de seus pensamentos sobre ela. Tire esses bens conceitos. Bens não fica legal. Então vamos deixar o bom. Tire esses bons conceitos de seus pensamentos. Então é mal com U. A palavra bem não ficou legal nessa frase. Ele mal sabe como lidar com essa situação. Aqui ele colocou mal com L. Vamos substituir por bom. Ele bom sabe como lidar com essa situação. Ficou muito estranha a frase, né? Então não é mal com U, é mal realmente com L. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito mal. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito bom. Muito bom? Fica muito estranho. Então, vamos ver. Você precisa colocar o seu sono em dia, pois está dormindo muito bem. Ficou melhor. Então, é mal com L. Então, isso aqui, se vocês tiverem alguma dúvida no dia a dia de vocês, façam essa substituição, que vai ficar fácil de saber se é mal com U ou mal com L. O uso do mas e do mais. Eu já comecei a ler alguma das cartas de vocês e eu percebi que vocês têm muita dificuldade nisso aqui. Para vocês nunca mais errarem o uso do mas e do mais, é o quê? O mas é diferente de mais. A palavra mais com i dá a ideia de adição, você está somando. O mas, sem o i, ele é utilizado como a ideia de oposto. É como se o que você acabou de dizer, você se contradiz. Por exemplo, queria ir ao shopping, mas não tenho tempo. Deu para entender? Queria comprar roupas, mas não tenho dinheiro. Eu gosto de chocolate, mas não posso comer porque eu tenho alergia. Não pode utilizar, nesse tipo de situação, mais com i, porque o mais é uma ideia de adição. Queria ir ao shopping, mas eu não tenho tempo. Fica muito feio. Então, não cometam mais esse erro do mas e do mais, porque o mais é um advérbio que tem como principal objetivo o de transmitir noções de acréscimo. Ele acrescenta, é uma adição. Ele é o oposto da palavra menos. Temos o menos e temos o mais. Ele é o mais bonito do bairro. Ela é a mais chata do curso. Exatamente. O mas é a mesma coisa que porém, entretanto, todavia, contudo. Certo? Muito bem. Isso mesmo, Camila. Então, o mais você troca por menos, porque é o oposto de menos. Se eu falar aqui, ele é o mais bonito do bairro, não faz sentido. Fica uma frase totalmente desconectada. Ela é a mais chata do curso. Fica muito feio também. Então, o certo é 8 mais 8 são 16. Então, nunca mais esqueçam isso. Mais com i é o contrário de menos. É a ideia de adição. Outra palavra também que as pessoas confundem muito é traz com S ou traz com Z. Professora, quando usar traz com Z? Quando usar traz com S? O traz com S é quando você quer dizer que o objeto está de trás de alguma coisa. Por exemplo, onde é que está a minha vassoura? Ela está por detrás da porta. Então, ela está atrás da porta, do lado de trás da porta. Agora, o traz com Z vem do verbo trazer. O verbo trazer. Por exemplo, você me traz paz. Você me traz felicidade. Oi, tudo bem? Eu gosto de pudim. Amanhã você me traz? Então, traz com Z é a ideia de trazer. O verbo trazer. E não
trás com S, né? E esse acento. Porque trás é quando tá de trás de alguma coisa, tá nas costas. Trás com S é quando tá nas minhas costas, tá atrás de alguma coisa. E aqui, né, temos mais alguns exemplos, diferenças de norma coloquial e norma culta. Tudo bem, gente, até aí? Vocês têm alguma dúvida, alguma palavra que vocês têm dúvida sobre a sua utilização? Tudo tranquilo até agora? Eu queria ter trazido mais exemplos, mas eu ia passar muito tempo aqui explicando, não dá para trazer tudo, né? Mas eu sempre busco focar naquilo que vocês mais utilizam no dia a dia de vocês. A norma coloquial, aqui no nosso exemplo, certo? Que é a nossa linguagem informal. Aqui nós temos assistir o programa, a classe obedeceu o professor, o filho sucedeu o pai, preferia almoçar do que jantar, chegou no Brasil. Sendo que, gramaticalmente falando, o certo seria o quê? Assistiu ao programa, a classe obedeceu ao professor, o filho sucedeu ao pai, preferia almoçar a jantar. Não tem esse do que não existe, mas a gente usa muito. Chegou ao Brasil e não no Brasil. Esse aqui vocês nunca mais vão esquecer, né? Que é vou no banheiro, chegou no banheiro. O certo é ao banheiro, chegou ao banheiro, vou ao banheiro. Namorava com o vizinho, namorava o vizinho. Sentaram na mesa, sentaram-se à mesa. Ele comunicou ao amigo, ele comunicou ao amigo. O diretor aspira o lucro, o diretor aspira ao lucro. Então, gente, isso aqui, para a gente não errar mais, é questão de prática. Nós temos que colocar muito em prática no nosso dia, nas coisas que a gente faz, nos documentos que a gente preenche. Um conselho que eu dou para vocês, comecem a tentar escrever mais corretamente nas redes sociais, porque a rede social é um vício. Querendo ou não, ela é um vício. Então, se você escreve daquela forma na rede social, às vezes você vai preencher algum documento importante e você nem percebe. Você já está tão acostumado a escrever na rede social daquele jeito, que aí você vai, na hora de escrever um documento extremamente importante, você vai estar com VC lá, uma palavra sem acento. É muito comum as pessoas esquecerem a acentuação. Por quê? Porque na internet a gente não tem costume de acentuar as palavras. Então, comecem a fazer essa prática, né? Se você tem dificuldade, você tem que colocar em prática no seu dia a dia. Vamos tentar diminuir a nossa escrita na rede social de forma abreviada, não colocando os acentos. Vamos começar a acentuar as palavras na rede social, no WhatsApp. É tão bonito uma pessoa que escreve certinho. Eu acho lindo uma pessoa que coloca o acento, sabe utilizar a vírgula, não escreve de qualquer jeito, a não ser que a pessoa esteja com pressa, né? Às vezes quando eu tô com muita pressa, tô ali mandando uma mensagem, ai meu Deus, não dá tempo de escrever tudo certinho, vai de qualquer jeito. Tudo bem, mas sempre que você tiver mais tempo, eu tô com tempo aqui, então vou me esforçar aqui para escrever certinho, porque aí quando eu for escrever no papel, eu vou conseguir escrever melhor, certo? Porque, por exemplo, eu acredito que prontuário, essas coisas, tudo é no papel, tudo é escrita. Exatamente, as pessoas colocam cada coisa, cada abreviação. Então, no papel, quando você vai passar tudo para o papel, você tem que escrever, tem que se esforçar para escrever certinho. Até porque se você escreve de qualquer jeito, a outra pessoa que vai pegar e vai ler, talvez nem entenda o que você escreveu, ou então interprete de uma forma totalmente errada. Então tem que ter muito cuidado, vamos começar a praticar mais no nosso dia a dia, na rede social, sempre que possível. Formal e informal. Mais alguns exemplos, certo, da nossa linguagem formal e informal no nosso dia a dia. Por exemplo, fala sério, o rango de ontem estava bom pra caramba. Isso aqui é linguagem informal. O jantar de ontem estava excelente. Olha que coisa bonita. Excelente. É uma palavra bonita. Estava ótimo, estava excelente, estava adorável.
É muito bonito. O português, quando ele é utilizado corretamente, ele se torna um idioma bonito. O jantar de ontem estava excelente. Perfeito. Ele foi extremamente formal na frase dele. Se liga, já falei para você, deixe de história e devolva meu livro. Ele já, o você, né, que é uma palavra que já é curta, só tem 4 letras, aí a gente vai lá, tem preguiça e diminui ele para 2 letras, né? Daqui a pouco a gente só coloca o C. Aí você que lute para entender o que a pessoa está querendo dizer, né? Preste atenção, já avisei a você. Pare de inventar e, por favor, devolva o meu livro. Isso aqui é o quê? São frases iguais, só que em situações diferentes. Ele estava numa situação informal aqui. Se ele estivesse numa situação formal, ele iria dizer a mesma coisa, só que com essas palavras. Preste atenção, já avisei a você. Pare de inventar e, por favor, devolva o meu livro. Muitas pessoas elas ficam em dúvida sobre a maneira correta de se expressar. A verdade é que não existe a correta. O que existe é a forma mais adequada. Então, por isso que no nosso conteúdo de preconceito, a gente não pode dizer que, fulano fala certo, fulano fala errado. Não, ninguém é burro. Aqui ninguém é burro. Quero que todo mundo saiba. Nenhum de vocês é burro, eu não sou burro. Aquele senhorzinho da zona rural também não é burro. Ele só não sabe se adequar com a situação, certo? Depende muito do ambiente, do grau de envolvimento e principalmente do grau de escolaridade. Você não pode cobrar de uma pessoa que não teve escolarização que ela fale corretamente, que ela fale formalmente. É um absurdo, gente. Então, tanto a linguagem formal quanto a informal, elas são de uso correto. Até porque ninguém consegue falar gramaticalmente o tempo todo, certo? Desde que atinja o objetivo final de se comunicar. A sua linguagem, ela só não vai ser considerada correta se ninguém conseguir entender o que você falou. Aí sim, se ninguém conseguiu entender, você não está se comunicando certo. Tudo bem? Então vamos acabar com esse preconceito. Temos aqui uma questão para a gente colocar em prática. É um tipo de questão sobre formalidade. Quer entrar? Meu Deus. Pois peça para ele parar de corrigir o celular, porque o celular está tentando ajudar ele. E ele diga assim, meu bem, é tão bonito escrever certo, tão bonito da forma que o celular está corrigindo. Eu acho que você fica mais bonito escrevendo da forma que o celular está solicitando. Dá essa dica para ele. Vamos ler aqui. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse, sou? Ixi, cavalo tá manco, aguado. Presta mais não. Isso aqui é uma questão de Guimarães Rosa. Observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do texto acima, percebe-se o uso de. De cara a gente percebe que é uma pessoa do interior, né? Pessoa do interior, aqui, lá da zona rural, do campo. Aí ele quer saber o quê? Qual dessas alternativas é a mais correta? Linguagem marcada por construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. Vocês acham que essa é a alternativa? Vocês marcariam qual? Primeiro eu vou perguntar para vocês, qual alternativa vocês marcariam? Chutem. Isso aqui é uma questão de concurso. Se vocês estivessem respondendo, qual vocês marcariam?
Alguém vai de A, alguém vai de B, C, D. Professor, eu não sei se está certo, mas eu acho que eu arriscaria a B. Não sei. Uhum, Eu também acho que é a D. certo. Então vamos ler uma por uma para a gente saber qual é a alternativa certa. Ele quer saber, né, qual alternativa está caracterizando essa fala aqui desse caipira, certo? Então, ok. Essa fala dele aqui, nós já sabemos que é uma fala totalmente informal, né? Tem nada de gramática aqui. Letra A. Linguagem marcada por construções sintáticas complexas, inapropriadas para o contexto, responsáveis por truncar a comunicação e dificultar o entendimento? Não, né, gente? Primeiro que aqui não tem nada de sintática, não tem gramática, sintática é uma parte da gramática. Isso aqui não é inapropriado para o contexto, porque ele estava na zona dele de conforto, é a casa dele, possivelmente ele estava falando com algum amigo, então não é inapropriado no contexto que ele está inserido. Então vamos excluir a letra A. Linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. Também não, né, gente? Porque aqui não está tendo uso de linguagem formal de forma alguma, certo? Não tem nada de culto aqui, ele está sendo totalmente informal. Letra B também não. Letra C. Gírias e interjeições, como ixe e aguado, prioritariamente utilizadas entre jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. Também não, né, gente? E vocês estão de parabéns. A outra turma ficou entre C e D. A maioria marcou C. Por incrível que pareça. Vocês todos estão chutando na D e a D realmente é a alternativa certa. Parabéns. Por que não é a letra C? Tudo bem, até aqui. Gírias e interjeições. Tem. Isso tem. Como ixe e aguado. Ele ainda cita um exemplo. O erro dessa alternativa está aqui, ó. Prioritariamente utilizadas entre os jovens. É só jovens que faz uso de gírias? Não, né? Então, não tem como a gente marcar a letra C, porque não é só jovem que faz uso de gírias. Não dá para priorizar somente os jovens. Todo mundo usa gírias. Letra D. Coloquialismo e linguagem informal. Beleza. Coloquialismo e linguagem informal são a mesma coisa? São. Beleza. Então, ok. Como mecê e tá. Apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. Perfeito. Essa alternativa está perfeita, está completa. Ele realmente está usando uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, certo? Está apropriada para a situação dele, que ele está numa situação de informalidade. Então, não tem problema nenhum em ele utilizar essas expressões, certo? Então, letra D, parabéns. Quem marcou letra D, muito bem. Certo. Nosso tópico de variações, que são os dialetos e registros. Gente, quando a gente fala de texto, nós temos que pensar em texto completo. Nós temos que pensar na formalidade do texto, na informalidade do texto. Nós temos que estudar o contexto em que ele está inserido. Tudo isso que eu já expliquei até agora para vocês. Todas essas explicações que eu fiz até agora, tudo isso compõe um texto, para vocês verem quanto o texto ele é rico. Ele é rico em informação, ele é rico em gramática, em gírias, se o texto foi informal, se o texto foi informal, certo? E cada região possui uma variação. Como texto e fala, comunicação são a mesma coisa, porque tudo que a gente pratica também pode ser considerado texto, cada região possui a sua variação. Essas variações existem de duas formas. Nós temos os dialetos e os registros. Professor, o que seria isso? Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? Temos aqui o nosso palácio, aqui no Acre, aqui na minha setinha, vocês estão vendo, bonitinho. Manaus, Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro. Então, cada um aqui simboliza uma parte do nosso Brasil. Bom, os dialetos e registros dizem respeito às variedades encontradas na língua, principalmente na modalidade oral.
cada lugarzinho aqui do nosso Brasil se comunica de maneira diferente. Cada um tem a sua gíria, cada um tem o seu ditado popular. Da mesma forma que cada um aqui tem uma culinária diferente, a mesma coisa seria na comunicação. Cada um também tem sotaque, o vocabulário é peculiar, nem todo mundo no Brasil tem o mesmo vocabulário, certo? É verdade. Diferente da Bahia, né? Que lá é maninha, oxente, oxe maninha. Aí eles usam muito maninha, que a gente fala muito fia. Ei, fia. Certo? Embora, na maioria das vezes, eles fazem uso de um mesmo código, que é a língua portuguesa. Então, por mais que cada região do Brasil possua uma variação diferente, não deixam de ser língua portuguesa. O nosso idioma é o mesmo. Vamos começar pelos dialetos. São as variedades encontradas na língua dentro de uma região ou território. Então, os dialetos eles são responsáveis por questões geográficas. E de acordo com cada região. Temos a região norte, a região sul. Ao analisarmos essas diferenças, fatores como a idade também devemos considerar nos dialetos dos falantes, o sexo, as classes, aquela classe mais alta, aquela classe mais marginalizada, os grupos sociais. E a própria evolução histórica da língua devem ser considerados. Por exemplo, o nosso Brasil ele foi colonizado por vários países, não só por Portugal. A região sul do Brasil, que é aquela região ali do Rio Grande do Sul, por exemplo, ela foi extremamente colonizada por alemães. Por isso que o pessoal do sul é galego, né? Aquele pessoal loiro, bonito, do olho azul. E falam daquele jeito, né? Eita, tchê, segura-te. A minha vizinha, que foi embora, ela era gaúcha. E era engraçado a forma que ela falava. Eu achava bem interessante. Ela falava... Eles puxam o R, ela falava... O filho dela, o nome dele era Rafael. Ela falava, Rafa, vem jantar, Rafa. Rafa, o que você tá fazendo? Então, é muito engraçado. Esse pessoal gaúcho, né? Eles tiveram a colonização deles pelos alemães. Já o Nordeste, ele é muito diversificado. Fortaleza, por exemplo, no Ceará, foi colonizado por holandeses. Então, o nosso sotaque acriano também tem mistura de nordestino. Por quê? Porque fomos colonizados pelos nordestinos, né, meu povo? Por isso que nós temos muitas coisas em comum com o Nordeste. Não sei se alguém aqui já foi até o Nordeste, mas tanto a culinária como o nosso sotaque com o deles é parecido, o deles ainda é mais arretado do que o nosso, porque a gente teve uma mistura com índios, bolivianos, né? Quem veio para cá deve ter se envolvido com boliviano. Então, o Nordeste, eles são as nossas raízes, certo? Os seringueiros que vieram para cá eram nordestinos. Então, o Acre, ele deve muita coisa aos nordestinos. A sua existência depende do Nordeste. O pessoal da Bahia, aquela região da Bahia, a maior parte da Bahia foi colonizada por escravos. A escravidão naquela época foi muito concentrada na Bahia, prioritariamente na Bahia. Por isso que a maior parte da população de lá é negra. E a forma que eles falam também é um africano. É meu rei, é oxente, maninha, oxe maninha. Eles também são considerados preguiçosos. Eu acho isso muito feio, né? Eu acho que a gente não deveria falar que baiano é preguiçoso. Muita gente considera baiano preguiçoso, sendo que eles são um povo muito guerreiro. Temos que ter respeito. O pessoal do Rio de Janeiro, aquela região ali do Rio de Janeiro, eles falam chiado, o S. Eles não falam Manaus, eles falam Manaus. Ô, Manaus! Eles falam muito assim, parece uma panela de pressão. O pessoal fica zoando às vezes, porque eles parecem uma panela de pressão. Fala chiado. Então, eles não falam Manaus, eles falam Manaus. Eu quero mais. Certo? É engraçado o carioca. E basicamente isso, né, gente? Exatamente, eles são bem debochados, certo? Então, os dialetos, eles são dependentes da região e do território.
certo? Estabelecer um diálogo com alguém que seja de uma comunidade linguística muito diferente pode ser um desafio e tanto para a comunicação. Por exemplo, quem já foi ao Sul, às vezes você fala que, bicho, para com isso, bicho. Às vezes eles se sentem ofendidos, porque eles pensam que a gente está xingando eles de bicho. Sendo que para nós aqui é tão comum, né, a gente utilizar a palavra bicho. Qualquer coisa eu tô usando a palavra bicho. Bicho, não sei o que aconteceu comigo ontem, ó. Para eles, já pode ser considerado uma ofensa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, onde a gente chega, né? As pessoas podem nos levar em um bom sinal. Entre as principais diferenças está aquela que diz respeito ao vocabulário. Então, tudo isso é diferença de vocabulário, é diferença de sotaque, e assim vai. Então, gravem isso. Dialetos são variedades de uma região, certo? De acordo com o território. Ok? Tudo bem? Gente, certo? Tranquilo? Então, essa primeira parte de dialetos já conseguimos entender. Cadê? Por que não passa? Ixi, travou. Aí temos aqui alguns exemplos, né? Muito conhecidos, a nossa mandioca, macaxeira ou aipim. Nenhuma dessas formas é errada. As três formas. Existe uma forma correta de falar macaxeira, de falar aipim? Não, gente. Não existe forma certa para isso. São sinônimos. Então, as pessoas de cada região falam macaxeira de um jeito. Não é porque aqui fala macaxeira e lá em Rondônia eles falam aipim que eles falam errado e a gente fala certo. Não, as duas formas são certas, ok? São três vocábulos para designar o mesmo alimento. Cada região do país utiliza um nome diferente. Por exemplo, no sul e no sudeste, essa raiz ela é mais conhecida como aipim. No nordeste é macaxeira. Para mim sempre será macaxeira. Eu nunca chamei de mandioca ou aipim. Eu, a criando no pé rachado, eu chamo de macaxeira. Já no centro-oeste, alguns estados do norte, o pessoal chama de mandioca, né? Então é muito comum o uso da macaxeira. Temos alguns outros exemplos também, como por exemplo, o cheiro verde. Alguns lugares o pessoal chama de salsinha, cebolinha. O cheiro verde também é outro exemplo. Temos também a bergamota, né? Que é a famosa tangerina. Para mim é tangerina. Ou mexerica, alguns lugares. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica, né? Os três termos eles se referem à mesma fruta, nenhum dos termos é errado. Na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela é conhecida como bergamota. Já no sudeste e nordeste é conhecida como mexerica ou tangerina. Então, digamos que tu vai chegar nesses lugares, tu chega lá no Rio Grande do Sul e tu perde uma tangerina, eles, o que é tangerina? Aí tu vai rir, né? Porque, nossa, tangerina, moça, é a bergamota de vocês. Né? É engraçado. Uma vez, também, outra questão também é cerveja suja. Lá fora o pessoal não tem costume de tomar cerveja suja, que nem aqui. Que é aquela cerveja que a gente suja com sal, né? A borda do copo. E toma com limão e sal. Lá fora, eles não têm costume de tomar isso. Quando eu cheguei na praia e eu pedi uma cerveja suja, a vergonha, né? O garçom olhou para mim e perguntou, o que é isso? Cerveja suja. Aí eu, vocês não tomam isso aqui. Então eu tive que pedir uma cerveja normal, né? Aí eu pedi sal e limão à parte. E eu mesma fiz a cerveja suja. É interessante a gente observar esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu observei bastante é que lá eles não costumam tomar litrão. Lá não tem muito litrão. Lá eles tomam muito long neck. Long neck que eles chamam... É tipo uma garrafa de cerveja, só que ela é menor do que o litrão. Eu acho que ela é 600 ml.
Esse é o nome, Camila, esse é o nome que eles deram para cerveja suja? Cozumel? Nossa, não sabia. Interessante, então agora eu já sei. Vou chegar lá e vou dizer, você não sabe que é cerveja suja, então me dê um negócio aí de cozumel, que é o que vocês chamam. Gente, nada a ver. Cozumel? Nunca. Prefiro uma cerveja suja. Muito mais favorável. Dá muito bem de entender o que é cerveja suja. Gente, cerveja suja, o próprio nome já diz, é uma cerveja com alguma coisa. Agora essa palavra aí, cozumel. Quem é que vai saber o que é cozumel? Gente, não, esse pessoal inventa cada coisa. Aí, me dá um cozumel aí. Gente, nunca que eles vão entender que eu quero uma cerveja suja. Inacreditável. Então tá, né? Cozumel. Obrigada, meu amigo. Agora eu sei que eu vou chegar lá e vou pedir como eu vou pedir uma cerveja suja. Outro exemplo também é o nosso carioquinha, nosso pão francês. Eu chamo ele sempre de pão francês, eu conheço ele como pão francês, mas coitado aqui, em toda parte do Brasil ele tem um nome, certo? Na região norte, eu nunca vi ninguém falando que aqui é carequinha, não. Esse pãozinho aqui, ele é conhecido como carequinha. Região do Rio Grande do Sul, cacetinho. Pão carioquinha, lá no Ceará. Pão aguado, no interior do Nordeste. Pão de sal, no Rio de Janeiro. Carcaça ou cacete, em Portugal. E pistole, que vem de pistola, na França. Cadê o pão francês? Que é o que eu chamo. Ah, não. Não. Eu chamo de pão francês. Eu conheço como pão francês. Certo? Ou pão carioquinha também. Já cheguei a chamar ele de pão carioquinha. Tudo bem? O outro exemplo também é o nosso geladinho, que em alguns lugares chamam de gelinho, juju, chup-chup, din-din, sacolé. Para mim pode ser refresco também, conheço como refresco. Fiquei sabendo que lá em Cruzeiro do Sul o pessoal chama isso de VIP. VIP. Gente, chamam refresco de VIP. Geladinho de VIP. Esse pessoal de Cruzeiro do Sul é estranho. Nunca ouvi falar nisso. Onde é que isso aqui vai se chamar VIP, galera? É muito doido. O pessoal é muito doido. Mas, enfim, VIP pra mim é aquele agente de segurança, né? Da VIP, aquele pessoal da segurança VIP. Aqueles seguranças. Então é isso, né? Din-din, sacolé, eu conheço também como din-din. Aquelas pessoas que fazem din-din gourmet, né? Certo? Então, vale tudo? Essa é a pergunta que não quer calar. A língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Ninguém vai só de maiô fazer compras num shopping center, nem vai entrar na praia num dia de sol quente, usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas. Então, a língua, onde quer que vocês cheguem, vocês vão ter um vocabulário diferente, um sotaque diferente. E nenhum sotaque é errado, ninguém fala errado. Cada um só se adequa de acordo com a situação. Aí, o que seriam os registros? Os registros, eles estão relacionados com os níveis de fala, ou seja, com a variedade padrão ou não padrão. O registro, ele é ligado com a situação. Os dialetos, ele é ligado com as regiões geográficas, cada região do Brasil. E os registros é de acordo com a situação. Por exemplo, o registro mais adequado a se utilizar em um tribunal de justiça é a norma culta, obviamente. Aquela que está de acordo com todas as regras gramaticais da língua portuguesa. Portanto, os registros dependem do grau de formalismo que estão inseridos. Então, digamos que você está conversando com alguns amigos, o registro que você vai ter que utilizar vai ter que estar de acordo com aquela situação. Você não vai chegar lá falando um monte de baboseira de gramática, de coisa que eles nem vão entender, porque eles não vão conseguir se comunicar com você. Então, o registro é a situação, o contexto que você está inserido. Dialetos são as variações geográficas de região para região, e os registros são as situações, o grau de formalismo
que cada um deve ser adequado.